Louvamos, Senhor, teu santo nome, ó Pai, pela vida do teu filho, pastor Ronaldo, que vai estar fazendo menção da tua palavra nesta noite, Pai. Meu Deus, nós te pedimos que tu venha usá-lo, ó Pai, com poder e grande glória, Pai. Meu Deus, traz à memória do teu filho aquilo que tu tem falado com ele, Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Usa, Senhor, ele para falar conosco, Pai, aquilo que necessitamos ouvir de ti. Joga por terra, Pai, tudo aquilo que possa tentar atrapalhar, ó Pai, a nossa ligação contigo, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, sela o entendimento, Pai, da tua palavra em nossa mente e em nosso coração, Pai. Fala também com teu filho, pois também ele necessita, Pai, de ti nesta noite, Pai. Nós te oramos, Pai, nós te agradecemos, certos da vitória, em nome de Jesus. Amém. Eu quero já saudar os irmãos com a paz do Senhor. Agradecemos já a Deus, né, por este momento, ao qual nos encontramos aqui na casa do Senhor, para tão somente exaltar o nome do Senhor. Já cantamos, já lemos a palavra. Nós vamos ler o versículo da palavra do Senhor. O primeiro livro dos Reis. Quero agradecer àqueles que estão nos visitando. Os irmãos que estão conosco nessa noite. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Do 1 ao 7. Vamos fazer uma leitura alternada. 17, do 1 ao 7. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versículo do 1 ao 7. Amém, irmão? Vamos ler, vamos começar por aqui. Elias prediz contra Acabe e é sustentado pelos corvos. E então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive, ó Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou aqui nestes anos, nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: vai daqui e vira-te para o oriente, esconde junto do ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro do Querite, que está diante do Jordão. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro secou, porque não tinha havido chuva na terra. Vamos até aqui o 12, né? E então veio ele a palavra do Senhor dizendo: então ele se levantou e se foi a Serepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha, e ele o chamou e lhe disse: trazei-me, peço-te, numa vasilha um pouco de água que beba. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela, e um pouco de azeite numa botija. E vês, aqui apanhei 2 cavacos, e vou prepará-lo para mim e para meus filhos, para que comamos e morramos. Amém? Pode sentar, irmão. Pode tomar o assento. Que palavra tremenda essa, né? O título da mensagem que o Espírito Santo nos deu nessa noite é este: seja qual for a sua situação, nunca murmure contra Deus. Seja qual for a sua situação, seja em que situação você estiver,
Em que situação você estiver passando, nunca murmure do Senhor. Nós vamos ver um homem que estava em uma situação muito difícil. O profeta Elias, ele sai lá, eu creio que de perto da Síria, quando o Senhor lhe deu ordem para que ele fosse para aquele ribeiro, se colocar naquele lugar, naquele ribeiro. Uma distância, eu creio que os estudiosos relatam que da Síria, onde ele estava, até o ribeiro, era 200 quilômetros de caminhada até chegar naquele lugar onde o Senhor Deus mandou que ele fosse estar. Muito obrigado. Onde ele fosse estar, porque a situação se apertava, não tinha chuva, a chuva não, sobre a palavra dele, segundo a minha palavra, não iria chover, não iria chover em lugar nenhum, a situação iria se estreitar. Mas ali, quando ele recebe de Deus a palavra, o Senhor manda que ele vai para aquele lugar. Então eu creio que ali naquele momento, ele em momento nenhum questionou contra Deus a distância que era onde ele estava até o ribeiro de Querite. Em momento nenhum ele ponderou contra o Senhor. Muitas das vezes nós vamos ver que por qualquer coisa o povo vem a murmurar. Por qualquer coisa o povo vem a querer murmurar contra Deus. Muitas das vezes tem carne, a geladeira está cheia, o povo murmura. Não aguento mais comer frango. Tem carne, murmura. Tem frango, murmura. Tem outra coisa, murmura. Mas nós vamos ver que aquele homem, ele estava ali, aquele profeta, ele estava ali, ele recebe uma ordem de Deus, e Deus manda para que ele vá para aquele lugar. Tinha uma caminhada de 200 quilômetros para andar. Ele teria que ir para lá. Ele não poderia desobedecer a ordem de Deus. Ele teria que caminhar onde Deus mandou para que ele fosse e ficar ali junto ao ribeiro de Querite. O ribeiro que tinha a sua nascente vindo lá das montanhas de Efraim, que eu creio que era um dos afluentes do rio Jordão, que depois que ele saísse das montanhas de Efraim, ele corria o percurso e ele entrava e se ajuntava com o Jordão. Era um ribeiro. Os irmãos sabem o que é um ribeiro. É um riachozinho pequeno. Um tempo desse eu fui até ali lá no final em Tinguá, e adentrei para dentro da floresta uns 2 quilômetros, e ali eu vi diversos ribeiros, quando eu passava eu via a água fresca descendo, e eu achei aquilo muito interessante, e andando mais eu vi outros, e vi outros, e vi outros, e vi outros mais. Sabe por quê? Porque ali se forma o quê? A água toda que vai para um lugar, que é coletada e depois desce para a cidade. A água daquela serra ali, que nós chamamos Serra de Adrianópolis e Serra de Tinguá. Se de repente, eu creio que se houver uma seca neste lugar onde nós moramos, de 3 anos e meio, nós vamos ver que toda aquela água daquele lugar vai se secar, porque não vai aguentar. Não vai aguentar, só tem água naquela serra, só desce água daquela serra porque chove, porque a água cai em cima da serra, ela filtra dentro da terra e ela forma os ribeiros, e ela forma ali até formar o rio maior, porque se não chover, não tem água, não tem água em lugar nenhum, e ninguém vai ter água para beber. Então nós vamos ver que Deus manda que o profeta vai para aquele lugar e ele vai sem reclamar, irmão. Ele vai sem reclamar. Ou quantas vezes você tem no seu bolso R$1.000, você está reclamando. Pagou as suas contas e não sobrou somente 100, continua reclamando. Se sobrou R$200, continua reclamando. Eu falo isso porque eu conheço muitas pessoas dessa forma.
continua reclamando pelo que tem e não agradece a Deus. Nunca, né? Seja qual for a minha e a sua situação, estou me colocando no pacote também, não só os irmãos, mas eu também, porque a palavra ela vem para os irmãos, ela vem para mim e ela vem para todos nós. Ou seja qual for a situação, nunca murmure com o Senhor. Aí a palavra de Deus vai dizer que Deus mandou que ele fosse para o ribeiro. Vai para lá, Elias. Vai para aquele lugar lá que eu quero que você vá para lá. Fique lá. A palavra de Deus vai dizer que os corvos traziam pão pela manhã, né? E carne, e à tarde trazia também. E agora a responsabilidade do corvo com os seus filhotes, como é que era então? Não é? O corvo talvez não estava na época da ninhada, né? Mas o Senhor falou que era para ele levar lá. Esse microfone está muito ruim. Que era para ele levar, agora tá bom. Que era para ele levar pão pela manhã e carne, e à tarde também, irmão. E agora? Onde que aquele bicho achava pão e achava carne? Né? E vocês sabiam que o corvo é uma das aves mais inteligentes? É uma das aves mais inteligentes, é o corvo, irmão. Pode pesquisar no Google, vocês vão ver. Então Deus deu ordem para ele, ó, vai lá, leva pão para o meu servo que está lá naquele lugar lá, ó. Sem GPS, sem nada, né? Ele tinha que achar o homem lá. tudo na vontade de Deus. Deus que enviou para que ele levasse lá. E ali o profeta estava aguardando pela manhã e pelo anoitecer. Eles levavam a comida para o profeta. E o profeta bebia de quê? No ribeiro. O ribeiro estava correndo água ainda. Mas o que aconteceu depois? Quando secou o ribeiro, aí imagina aquele crente que gosta de murmurar com vontade. Secou o ribeiro. Aí eu creio que muitos iam falar assim: para que Deus me mandou para esse lugar, se agora não tenho água, os corvos não trazem mais comida para mim, e agora o que eu vou fazer? Né? Mas eu creio que o profeta não falou isso. Ele ficou o quê? Na dispensação de Deus. Em momento nenhum ele murmurou, porque era homem de Deus. E nós não devemos murmurar não, irmão. Tem arroz com feijão fresquinho para comer? Come sem reclamar. Muito bom, né? Muito bom. Ah, tem um ovinho para comer frito? É muito bom. Não? Eita, meu Deus, Deus ainda mandou uns ovozinhos para me fritar e comer. Não é muito bom, né, pastor? Uns ovinhos fritos com arroz e feijão, não tem coisa melhor não, mas e se colocar ali um quiabozinho, outra coisa, desce com a beleza. Mas muitos reclamam ainda. Já estou enjoado disso, não aguento mais. Mas ali o profeta, ele estava ali o quê? Na dispensação. Ele estava ali porque Deus iria fazer lá na frente, através dele, algo ainda tremendo mais lá na frente. Por isso que ele tinha que estar ali o quê? Sem o quê? Murmurar. Acabou a água, graças a Deus, não tem mais água, Senhor. Mas Deus não deixa passar nada despercebido. Deus sabia que o ribeiro iria secar. Deus sabia que depois os corvos não mandariam mais pão e carne, né? Para colocar o crente na prova. Muitas das vezes Deus nos coloca na prova, sabe para quê? Para ver se nós vamos murmurar. Ah, Senhor, mas está faltando isso. Senhor, eu não consigo arrumar nada. Senhor, não abre uma porta de emprego. Senhor, papai, mas está desse jeito, eu não aguento mais. Não adianta nada murmurar com Deus, não. Ele só vai olhar para você e ficar, não vai falar nada. Ele só vai olhar para nós e vai falar assim, ó: sabe que eu sou dono do ouro e da prata, na hora que eu quiser eu vou trazer. E então é na hora de Deus, não é na minha hora, não é na sua hora, é na hora de Deus. Foi na hora que Deus teve a providência para quem? Para o profeta.
Agora, até Serepta tinha mais 15 quilômetros. A pessoa sem comida para comer, com sede, né? Aí muitas das vezes poderia dizer assim: Senhor, por que você não me deixou do lado do Jordão? O Jordão ainda tinha água. Por que, Senhor, o Senhor não me deixou do lado do Jordão? Lá tinha água com vontade, eu poderia pegar uns peixinhos. Mas Deus manda para lá, para ficar na prova, para ver que Ele é Deus e que Ele tem a solução para todo problema. Deus faz assim. Senhor, mas está difícil, eu não consigo, a minha situação está desse jeito. Deus, continua aí onde eu te coloquei, porque é aí que eu vou te levantar e vou te honrar, e vou te colocar você lá em cima e vou te dar a bênção que eu tenho para você. Aí não adianta nós lutarmos com Deus, não adianta. Nós temos que aguardar a hora e o momento, porque a hora vai chegar, quando você nem pensar o que vai acontecer, a hora chega, a providência de Deus chega na minha e na sua vida, porque Deus é Deus. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. E não adianta querer murmurar, não adianta murmurar. Sabe por que não adianta murmurar, mãe? Porque Deus é dono do ouro e dono da prata, e Ele é que tem o controle, Ele que controla, Ele que faz acontecer, e nada foge do controle dEle. Então não adianta, como aquelas crianças, espernear, chorar: eu quero isso. O pai vai lá e dá uma coça nele. Fica aí, ó. Não é assim que os pais fazem? Começa muito a querer fazer, mãe, vai lá e dá uma coça nele e deixa, vou te dar uma coça, você vai ficar quietinho aí, igual minha mãe fazia comigo. Minha mãe me deu uma coça um dia tão bem dada, que eu não esqueço ela até hoje. Mas como eu agradeço a Deus pelaquela coça que a minha mãe me deu. Sabe por quê? Porque eu aprendi. A partir dali, eu larguei aquilo que não era para me fazer e não fiz mais. Então, de vez em quando, o apóstolo Paulo manda dar uma mais, né? Não é o apóstolo Paulo que manda pegar uma varinha aí, ó. Sabe por quê, irmão? Esse indivíduo aqui, ó, ele acabou com muita coisa. Acabou com a autoridade do pai e de mãe, muitas das vezes. Então, muitas das vezes, quando começar muito com graça, o pai pega ele, ó, esconde ou joga ele fora e mete a marreta nele, quebra ele. E joga ele fora. Porque esse indivíduo aqui, ó, ele acabou com muita coisa. Acabou com muita coisa. Então, sabe o que acontece? Não adianta espernear com Deus, porque Deus sabe tudo, a hora certa, o momento e todo momento que Ele vai fazer. Não adianta querer: Senhor, mas eu estou desta forma, Senhor, mas eu já estou orando mais de um ano. Continua orando até o couro do joelho arrancar fora. Continua, irmão, né? Se eu estou orando um ano e a minha bênção não chegou, continua, ora mais um. Deus não está nem ligando para a gente, irmão. Ele não está não, irmão. Ele não olha para você assim e fala assim: vou fazer orar 3 anos, depois eu vou dar a bênção. Depois que estiver bem quebradinho, aí eu vou trazer a bênção para você. É assim que Deus faz. Mas o profeta reclamou? Não reclamou não. Ele foi, andou mais 15 quilômetros, chegou a Serepta. O seu Deus falou para ele assim: olha só que situação, não tinha mais água, o corvo não levou mais comida, não tinha nem água para beber. Vai para Serepta, eu vou te enviar lá para Serepta, né? Que lá tem uma viúva que vai te sustentar. Agora olha só, aí se é um murmurador, fala assim: eu vou nada, já estou aqui numa situação difícil, o que eu vou fazer em Serepta? Aquele que não coloca o joelho no chão, aquele que não é obediente, aquele que não busca Deus, que não procura Deus, falar com Ele, ouvir Deus, aí ele se levanta contra Deus, ele desobedece a Deus, aí Deus deixa passar a prova. Porque se Deus mandou, Ele vai garantir, irmão. A viúva estava passando uma situação muito difícil lá, não estava? E aquela viúva nem servia o Deus de Elias. Não servia a outro Deus. Ela não servia o Deus de Elias. Irmão, vamos ver que quando ela vai dizer assim, ele se levantou, né, e foi a Serepta.
E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ela chamou, e ele a chamou e disse-lhe: traze-me, peço-te, numa vasilha, um pouco de água que beba. E agora, onde tinha água? A dificuldade de água estava tremenda. E ele vai sobre as sortes de Deus, porque se Deus falou para ele, ó, vai lá que tem uma viúva que vai te sustentar, então ele falou assim, olha só, quando o servo é obediente, quando nós nos colocamos na obediência com Deus, Deus faz acontecer aquilo que nós estamos aguardando. Tem que estar na obediência. Ele sabia que a situação era difícil, né? O ribeiro secou, não tinha mais água, o povo não trouxe mais pão nenhum, não trouxe mais carne nenhuma, mas sobre a palavra do Senhor, ele falou assim, eu vou, porque eu garanto na palavra do meu Deus. E ele partiu para lá, e ela, né, traz um pouco de água que eu beba. E indo ela buscar, ela chamou e lhe disse, traze-me agora também um pouco de pão na tua mão. Aí, porém ela disse, vive o Senhor teu Deus, vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavalos, e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. E Elias lhe disse, não temas, vai e faz conforme a tua palavra, porém faz disso primeiro para mim um bolo pequeno e traz para fora, e depois farás para ti e para seu filho. Só tinha para um, mas no momento em que ela obedece, no momento em que ela ouviu a voz do profeta e acreditou no Deus do profeta, agora o que acontece? Deus entra na situação, irmão, é dessa forma. Quando nós cremos, quando nós temos fé, Deus entra no negócio. Deus move céus e terra. Mas se ele fala assim, ó, eu vou conseguir para você isso e isso, continua na minha dispensação, que eu vou te dar. E Deus faz, porque o nosso Deus não é um Deus que mente, tudo que ele promete, ele cumpre. E então Ele lhe disse, não temas, vai e faz conforme a tua palavra, porém faz disso primeiro para mim um bolo pequeno e traz para fora, e depois farás para ti e para teu filho, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor der chuva sobre a terra. Isto sabe o que é? É fé, é receber a palavra do profeta e acreditar, e não duvidar. Foi o que ela fez, foi lá, preparou e entregou para ele comeu, e depois a farinha da panela nunca acabou e do azeite nunca secou. Isto é fé, varão, isto é fé, irmão, isto é fé, é quando nós acreditamos no Deus ao qual nós servimos. Nosso Deus não é um qualquer Deus, não é uma tralha que está empendurada numa parede, feito de barro, não, nosso Deus não é isso, não. O nosso Deus é o Todo-Poderoso, é aquele que quando ele mandou Moisés lá falar com o faraó, eu sou, e acabou. Moisés, fala lá para faraó, eu sou, e acabou. Não dê nem confiança para eles. É desta forma que age o meu Deus, o nosso Deus, o Deus ao qual servimos, ao qual estamos servindo Ele há tanto tempo. E eu quero dizer para você nessa noite, o que você está aguardando de Deus na sua vida? Então somente duvide, tenha fé, que Ele vai colocar nas suas mãos, basta só crer, e não murmurar, por qualquer coisa murmurar, né? Tem pessoas que moram de aluguel e murmuram, tem pessoas que têm uma casa e murmuram, mas eu queria ter uma casa na beira da praia, murmura do mesmo jeito. Tem pessoa que tem um carro que serve ele vai para todo quanto é lugar, mas ele fica olhando assim, eu queria ter outro. Eu não queria ter um, não, eu queria ter mais um, queria ter 2, murmuração pura. Eu queria ter uma casa na beira da praia, lá na beira da praia. Aí sabe por que Deus não dá? Porque sabe que no dia que Ele der,
Você mete o pé em tudo assim, ó. Mete o pé em tudo e fala assim: olha o sol que fez hoje, né? Viaja sexta-feira e fica para lá. Não, mas lá eu vou na igreja, lá vai nada, varão. Vai para a praia, fica o dia inteiro dando pulo dentro d'água lá, e quando chega à tarde cansado, aí chega cansado, vai à igreja. Não, mas lá na praia, lá onde a gente vai, tem muita igreja, aí eu vou lá, eu fico lá, mas eu não abandono Deus não, abandona sim. Muitos não vão em canto nenhum, chega cansado, queimado de sol, não vai em canto nenhum. Sabe por que Deus não dá? É por isso. Mas faz propósito com Deus e fala assim: se o Senhor me der uma casa lá naquele lugar, te honrarei a todos os dias da minha vida, farei a sua obra, se o Senhor me der. E murmura. Muitos murmuram, irmão. Murmura de tal forma que Deus não se agrada. O povo de Israel, quando murmurava contra ele, o que Deus fez com o povo de Israel? Colocava eles na mão de quê? Do inimigo, sofria, passava um sufoco ali, sabe por quê? Porque murmurava. Quando vai para o deserto, nós já estamos enjoados de comer isso, Moisés. Essa coisinha que cai do céu, já estamos enjoados. Não aguentamos mais, Moisés. Queremos comer carne. Deus deu carne e continuaram murmurando. Povo murmurento, sem vergonha. Morreram, maioria no deserto, todo mundo. Porque murmura. Aqueles que murmuram contra Deus, irmão, não vai muito longe. Deus até hoje, Ele não aguenta a murmuração contra Ele. Porque Ele é Deus, e Ele tem o poder de nos dar tudo o que Ele quer, tudo o que Ele pode, porque Ele é dono do ouro, é dono da prata. Mas murmurar, e o povo vai continuar murmurando, mas nós vamos ver que o profeta, apesar do que aconteceu com ele, das dificuldades que ele passou, em momento nenhum ele murmurou, em momento nenhum murmurou em momento nenhum, e ainda foi lá abençoar o que? A viúva. Se tinha viúva, imagina, uma viúva dessa endividada, o credor vem e leva os seus filhos, como na outra passagem, né? Que encheu os vasos de azeite. E se tem uma viúva, está passando uma situação difícil, imagina os credores, se pegar dinheiro com o credor, se pegar dinheiro emprestado e ficar na mão do credor, aí o credor vem e leva o quê? Os seus filhos. E os filhos eram o quê? A garantia, era eles que iam sustentar a mãe. Mas ela acreditou em quem? No Deus de Elias. E Deus operou na vida dela, e sobre a palavra do profeta ela acreditou e teve fé. Imagina, uma pessoa vai fazer um bolo, vou comer eu e meu filho, depois vão morrer, e acreditar naquilo que o profeta falou. Faz para mim primeiro. Então primeiro tem que ser para Deus. Nós temos que fazer, nos colocar nas mãos do Senhor, nas mãos de Deus, na dependência de Deus, porque é Ele que fez, Ele que criou, Ele que tem um controle, e é Ele que faz, nada foge do controle, é Deus. Então quando o profeta, na sua obediência, em momento nenhum eu creio que ele murmurou contra Deus, não foi como Jonas murmurou o tempo todo, né? Não quero ir, mas nós vamos ver também a situação de Jonas. Era muito difícil, né, irmão? Nós vamos ver que a situação que Jonas se encontrava era muito difícil. O ninivita era terrível. Os assírios estavam ali assolando o povo. Quando chegava na cidade, estavam ali as vítimas presas, fincadas no meio da estrada. Era triste ir lá pregar em Nínive, né? Mas não é da mesma forma que Elias. Se Deus mandou ele ir, o que ele tinha que fazer? Não, Senhor, eu vou. Não quero saber se está lá, se os ninivitas são ruins, são sanguinários, se estão lá assolando o povo. Não quero saber. Senhor, o Senhor mandou, eu vou. Estarei lá, Senhor, vou pregar em Nínive. Mas não foi dessa forma. Deus tinha todo o aparato para isto acontecer, para que ele chegasse lá em Nínive, pregasse para eles se arrepender, e depois Deus não destruiu a cidade. Tudo estava na vontade de Deus. Então
seja qual for a nossa situação, nunca vamos murmurar contra Deus. Amém, igreja? Que Deus abençoe. Então aplauda o Senhor Jesus, porque só Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Não tem outro, somente Ele.